Nós estamos dando sequência a essa meditação e agora Evangelho de João, capítulo 4. Inclusive, se você tiver a sua Bíblia, pegue a sua Bíblia, vamos meditar juntos, tá bom? Ó Deus e Pai, que o Senhor fale conosco. Eu sei que a tua palavra, ela pode entrar como uma semente no nosso coração. Então, que assim ela venha dar frutos para toda a eternidade. Que assim seja. Lá no versículo 1, ele diz: E quando o Senhor entendeu que os fariseus tinham ouvido que Jesus fazia e batizava mais discípulos do que João, ainda que Jesus mesmo não batizava, mas os seus discípulos, deixou a Judeia e foi outra vez para a Galileia. E era-lhe necessário passar por Samaria. Foi, pois, a uma cidade de Samaria chamada Sicar, junto da herdade que Jacó tinha dado a seu filho José. Então, Sicar, Samaria, era uma cidade onde muitos dos seus habitantes eram idólatras, mas eles tinham uma fé também no Deus que Moisés havia dito. Aquele Deus que Moisés subiu ao monte, desceu com os 10 mandamentos. Então, eles aboliram todo o restante da Bíblia e ficaram só com 5 livros da Bíblia, o Pentateuco, né? Que é Gênesis, Deuteronômio, Números, Êxodo e qual outro mesmo? Agora eu me esqueci. Mas aqueles 5 livros foi aqueles que eles se prenderam para ler, para meditar e para seguir. Então há uma parte do Velho Testamento que diz que sobre o Monte Gerizim foi proferida as bênçãos de Deus. Então na cabeça deles, Abraão, quando foi sacrificar a Isaac, ele foi a esse monte. E tudo que se passou na Bíblia se passou no Monte Gerizim e não em Jerusalém. Então havia aquela disputa, né? Quem era samaritano adorava ali naquele poço e quem era judeu, né, da nação de Israel, ia para Jerusalém para adorar a Deus. Então, olha o que aconteceu aí no 6. E estava ali a fonte de Jacó. Jesus, pois cansado do caminho, assentou-se assim junto da fonte. Era isso quase a hora sexta, meio-dia. Veio uma mulher de Samaria tirar água. Disse-lhe Jesus: Dá-me de beber, porque os seus discípulos tinham ido à cidade para comprar comida. Disse-lhe, pois, a mulher samaritana: Como, sendo tu judeu, me pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se comunicam com os samaritanos. Jesus respondeu e disse-lhe: Se tu conheceras o dom de Deus, e quem é que te diz, dá-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria água viva. Disse-lhe a mulher: Senhor, tu não tens com que atirar, e o poço é fundo. Onde, pois, tens a água viva? És tu maior do que nosso pai Jacó, que nos deu o poço, bebendo ele próprio dele, e os seus filhos e o seu gado? Então, ela levou logo para o lado da religiosidade, a crença que eles tinham, né? A respeito daquele poço, a respeito daquele monte, a respeito de tudo que estava ali à volta. Então, olha o 13. Jesus respondendo para ela: Qualquer que beber desta água tornará a ter sede. De fato, era uma fonte de águas em que toda gente que queria beber água tinha que ir até ela buscar. Então ele falou assim: essa água aí, qualquer pessoa que vir beber dela, que tem sede nesse momento, vai voltar a ter sede. Assim a gente pode comparar também os prazeres desse mundo. O mundo também consegue saciar a sede do ser humano, mas é passageiro. A pessoa que, por exemplo, ela tem um vício, ela sacia o seu vício quando ela desfruta dele. Mas ao acabar e vir novamente a realidade dela, o que acontece? Ela volta a ter vontade pelo vício dela. Normalmente isso acontece com a pessoa que se embriaga no álcool, nas drogas. A pessoa quer fugir da realidade da vida dela, então ela se entrega àquelas drogas. Ela se entrega àquela substância que passa a dominar ela. Ela não consegue viver sem aquela substância. Então, quando acaba o efeito dela, vem a depressão, vem aquela fome, aquela sede, ela precisa saciar de alguma maneira. Então, ela vai em busca das drogas, do álcool.
Se ela não tem dinheiro, ela vende o que ela tem em casa, porque ela precisa, ela necessita. Então, ela fica desesperada. O mundo oferece, mas só que a fonte que esse mundo oferece, ela é momentânea. Por exemplo, a pessoa que é infeliz no amor, como é o caso da própria samaritana que a gente vai ver aqui. A pessoa, às vezes, ela não consegue estar só, mas ela tem uma pessoa com ela hoje, amanhã ela está só, ela arranja outro, porque ela não pode viver sozinha. Mas é uma fonte seca. Ela não tem como saciar a alma dela porque ela está seca, ela está vazia. Está aí a necessidade de você buscar o Senhor Jesus, porque só Ele pode saciar essa ausência de algo que nem você sabe o que é. Olha o 14. Mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água que salte para a vida eterna. Olha a comparação. Você deve lembrar que a água naquele tempo era difícil. Nós estamos falando de uma área em que não há rios, em que para ter água precisa se cavar um poço, e é caro, é difícil. Então nem todo mundo tinha um poço. Tanto é que todos daquela cidade se dirigiam até esse poço que Jacó havia construído para poder retirar água, para ter água em casa. Então, a água era difícil. Agora Jesus está falando que qualquer que beber da água que ele der, vai ter uma fonte jorrando nela para a vida eterna. Quer dizer, a pessoa vai se transformar numa fonte. Mas ele não estava falando de algo exterior, mas ele estava falando de algo que começa aqui dentro. Por isso que o Espírito Santo dentro da vida de uma pessoa é como essa fonte que começa a brotar, jorrar. Por mais que ela tenha carro, dinheiro, um bom trabalho, por mais que ela tenha uma família maravilhosa que a ame, mas aquilo tudo ela sabe, é passageiro. O principal está dentro dela, é o maior tesouro que a pessoa possui, é a fonte que jorra dentro dela para a vida eterna. E aí ele diz no 15, disse-lhe a mulher, Senhor, dá-me desta água para que eu não tenha sede e não venha aqui tirá-la. Disse-lhe Jesus, vai, chama o teu marido e vem cá. A mulher respondeu e disse, não tenho marido. Disse-lhe Jesus, disseste bem, não tenho marido, porque tiveste 5 maridos e o que agora tens não é teu marido. Isso disseste com verdade. Olha o que o Bispo Macedo diz aqui no comentário. A verdade que liberta. A mulher samaritana, discriminada, excluída, representa todas as pessoas desprezadas pela sociedade, pelo sistema religioso. É fato que nem a sociedade, nem a religião podem atender à necessidade da alma. Isso foi comprovado com Nicodemos, um alto membro do Sinédrio, e com a mulher samaritana, que simbolizava as pessoas marginalizadas de sua terra. Ambos tinham a alma vazia, o que mostra que somente a fé genuína na palavra de Deus pode trazer total satisfação. Por isso, o Senhor Jesus não perdeu a oportunidade de trazer à baila a verdade que os libertaria definitivamente. Foi preciso o Messias tocar o dedo da ferida deles, ou seja, ir à raiz dos seus problemas para que enxergassem a própria realidade. Normalmente, quando se fala a verdade para uma pessoa, ela não gosta. Ninguém gosta de ouvir os seus defeitos. Todo mundo gosta de elogios. Falar, ai, como você é bom, como você é inteligente, é muito bom. Mas alguém que vai lá e toca na ferida, ninguém gosta. Mas o importante é que quando se toca na ferida, também a pessoa, ela entende o erro dela e se ela se arrepender, ela encontra o Senhor Jesus, que é o Salvador. E aí diz assim, a mulher respondeu e disse, não tenho marido. Disse-lhe Jesus, disseste bem, não tenho marido, porque tiveste 5 maridos e o que agora tens não é teu marido. Isso disseste com verdade. Disse-lhe a mulher, Senhor, vejo que és profeta. Nossos pais adoraram neste monte, e vós dizeis que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus, mulher, crê-me que a hora vem em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não sabeis,
Nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai, em espírito e em verdade, porque o Pai procura tais para assim o adorarem. Deus é espírito, e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Essa é a diferença. Por isso, o que faz a diferença não é a placa da igreja, a placa A, a placa B, mas é a pessoa que está ali em espírito e em verdade. Você deve lembrar que nós somos feitos de carne, alma e espírito. A nossa matéria humana se deteriora, a alma é eterna, mas é o nosso espírito que se liga com Deus. Deus é espírito, então eu também preciso ser espírito para me comunicar com Deus. Por isso que ele falou, a hora vem em que os verdadeiros adoradores vão adorar o Pai em espírito e em verdade. Quer dizer, não vai ser mais num lugar, não vai ser no Monte Gerazim, não vai ser em Jerusalém, vai ser em qualquer parte em que a pessoa fechar os seus olhos e dirigir a sua oração a Deus. É essa entrega, é essa fé que Deus está à espera de você. Diante disso, você buscar e adorar a esse Deus que quer mudar a sua vida. E aí ele diz no 25, a mulher disse-lhe, eu sei que o Messias, que se chama o Cristo, vem. Quando ele vier, nos anunciará tudo. Jesus disse-lhe, eu sou. Eu que falo contigo. Essa expressão é tão forte, porque no vocabulário do hebraico, ninguém fala assim, eu sou isso, eu sou aquilo, porque isso foi retirado. Porque só Deus pode falar eu sou, só Ele. E naquele tempo, lembra que os samaritanos, eles guardaram os 5 livros de Moisés. E qual foi a forma como Deus se identificou a Moisés? Lembra-se? Ele falou, eu sou o que sou. Quando o Senhor Jesus disse assim, eu sou, eu que falo contigo. Ele falou assim, eu sou aquele Deus que falou com Moisés naquele dia. Eu sou, eu estou aqui. Você pensa assim, poxa, Deus estava se revelando para uma mulher. Pois é, Deus estava se revelando para uma mulher. Havia muitos homens na cidade, mas ele se revelou a uma mulher. Porque essa aqui era diferente dos outros. Qual é o problema dela? Ela já tinha 5 maridos. Naquele tempo, ter muitos maridos era uma frustração. Primeiro, e para nós entendermos melhor, aquele marido que ela tinha não era dela. Então, quer dizer, ela não, já estava descrente do amor. Ela já nem sequer havia casado com ele. A frustração era grande. A sede dela não era só de beber um gole de água e pronto, saciar. A sede dela era no amor. Ela era vazia. Ela era dependente, carente. Ela era cheia de traumas. E ali estava o próprio Senhor Jesus se revelando para ela. Quem tem um encontro com o Senhor Jesus muda tudo. Vamos ver se mudou na vida dela. No 27. E nisto vieram seus discípulos e maravilharam-se de que estivesse falando com uma mulher. Todavia nenhum lhe disse, que perguntas? Ou, por que falas com ela? Deixou, pois, a mulher o seu cântaro e foi à cidade e disse àqueles homens. Então, olha só, ela agora deixou o cântaro, saiu correndo para a cidade. Olha por que Jesus muda a vida das pessoas. Vinde, vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Porventura, não é esse o Cristo? Saíram, pois, da cidade e foram ter com ele. E, entrando os seus discípulos, lhe rogaram, dizendo, Rabi, come. Ele, porém, lhe disse, uma comida tenho para comer, que vós não conheceis. Então os discípulos diziam uns aos outros, trouxe-lhe, porventura, alguém algo de comer? Jesus disse-lhes, a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Então, ele falou assim, olha, há tantas almas para ser salvas aqui. Eles queriam que Jesus comesse 5. Não dizeis vós que ainda há 4 meses até que venha a ceifa? Eis que eu vos digo, levantai os vossos olhos e vede as terras, que já estão brancas para a ceifa. E o que ceifa recebe galardão e ajunta fruto para a vida eterna, para que, assim que o semeia,
com o que ceifa, ambos se regozijem. Porque nisto é verdadeiro o ditado, que um é o que semeia e o outro o que ceifa. Eu vos enviei a ceifar onde vós não trabalhastes. Outros trabalharam, e vós entrastes no seu trabalho. E aí, olha o que o Bispo Macedo diz. As terras já estão brancas e estão prontas para a colheita. Isso significa que as pessoas necessitam urgentemente da palavra que conduz à vida eterna. Porém, os discípulos não tinham uma visão espiritual e achavam que poderiam servir a Deus ao seu modo e ao seu tempo. O Senhor Jesus semeou na alma da mulher samaritana e colheu imediatamente os frutos, e não apenas nela, mas em muitos outros samaritanos. Agora, cabe aos discípulos o cuidado com eles. Isso mostra que o trabalho para Deus não pode esperar. Quem deseja servir a Ele deve ser compromissado, disposto e zeloso pela sua missão. E aí, continuando agora no 39. E muitos dos samaritanos daquela cidade creram nele, pela palavra da mulher que testificou, disse-me tudo quanto tenho feito. Indo, pois, ter com ele, os samaritanos rogaram-lhe que ficasse com eles, e ficou ali 2 dias. Lembra que os samaritanos não se davam com os judeus? Mas Jesus passou 2 dias ali falando com aquelas pessoas. Olha como é que o Senhor Jesus mudou a vida daquela mulher. Transformou ela e ela passou então a ser uma discípula, porque ela evangelizou outros no 41. E muito mais creram nele por causa da sua palavra. O propósito de Deus para as pessoas é esse. É que você venha anunciar a ele para as outras pessoas. Por que você acha que o Espírito Santo quer descer sobre uma pessoa para que ela venha ser testemunha dele aonde ela for? Que ela possa ganhar outras almas como a dela foi ganha. O mundo está enganado pensando que tem a sua religião. Só que religião não salva ninguém. O que vai salvar é a sua fé no sacrifício do Senhor Jesus e você tomar a sua cruz e seguir após ele. Ele diz no 42. E dizia uma mulher, já não é pelo teu dito que nós cremos, porque nós mesmos o temos ouvido e sabemos que este é verdadeiramente o Cristo, o Salvador do mundo. E 2 dias depois partiu dali e foi para Galileia, porque Jesus mesmo testificou que um profeta não tem honra na sua própria pátria. Chegando, pois, a Galileia, os galileus o receberam, vistas todas as coisas que fizeram em Jerusalém no dia da festa, porque também eles tinham ido à festa. Segunda vez foi Jesus a Caná da Galileia, onde da água fizera vinho. E havia ali um oficial do rei cujo filho estava enfermo em Cafarnaum. Antes de eu ler essa história do filho do oficial que estava enfermo, você viu o que aconteceu? Jesus acabou de sair da terra dos samaritanos, que era desconsiderado pelos judeus, porque achavam e consideravam eles pecadores. Mas quando chegou lá em Cafarnaum, eles mesmos não viram muitos milagres. Por quê? Jesus não tinha honra lá onde ele estava. Agora vamos à história desse homem, no 47. E ouvindo esse que Jesus vinha da Judeia para a Galileia, foi ter com ele e rogou-lhe que descesse e curasse o seu filho, porque já estava à morte. Então Jesus lhe disse, se não virdes sinais e milagres, não crereis? Disse-lhe o oficial, Senhor, desce, antes que meu filho morra. Disse-lhe Jesus, vai, teu filho vive. E o homem creu na palavra que Jesus lhe disse e partiu. Isso é importante, porque o homem estava rogando a Jesus que fosse com ele. E Jesus falou assim, você só vai crer se eu for? Vai, seu filho já está curado. Mas era a fé daquele homem que guiou até Jesus, e a mesma fé que guiou ele até Jesus foi a fé que curou o filho. Não foi Jesus, foi a fé daquele homem. Naturalmente, uma fé inteligente na palavra de Deus. Olha o comentário. A solicitação do oficial para que o mestre fosse à sua casa a fim de curar o seu filho não foi atendida, pois o Messias não precisou se deslocar até lá. Bastou uma afirmação sua para que o menino, mesmo distante, ficasse curado. Com isso, o Senhor Jesus mostrou a todos o poder da sua palavra.
nós também temos essa palavra, abastecida com milhares de promessas grandiosas para todos os momentos da nossa vida. Assim como o Messias prontamente socorreu aquele pai aflito, socorre hoje aqueles que o buscam. Para isso é necessário que se creia nele. E eu até acrescento aqui algo a mais. Não foi feito da forma que ele queria, mas foi da forma que Jesus queria. Isso é importante. Quando nós decidimos entregar nossa vontade para Deus. Ó Deus, eu preciso disso, mas seja feita a tua vontade. Quando você decide confiar nos planos de Deus. Os planos dele é melhor do que o meu. Por isso que as promessas de Deus é como Jesus também falando, como ele falou com aquele homem. Vai, seu filho já está bom. As promessas de Deus, quando nós lemos ela, é a mesma coisa, é Deus falando conosco através daquela palavra. E se cremos, o milagre vai acontecer. No 51. E descendo ele logo, saíram-lhe ao encontro os seus servos e lhe anunciaram, dizendo: o teu filho vive. Perguntou-lhes, pois a que hora se achara melhor? E disseram: ontem, às 7 horas a febre o deixou. Entendeu, pois, o pai que era aquela a hora a mesma em que Jesus lhe disse: o teu filho vive. E creu ele e toda a sua casa. Jesus novamente fez este segundo milagre quando ia da Judeia para Galiléia. E assim Jesus continua nos nossos dias realizando os seus milagres. Ele quer realizar o milagre dele em você. Aí você diz, mas eu creio. Mas a sua fé tem que estar apoiada na palavra dele. Por isso que você deve fortalecer dia após dia a sua fé para que ela alcance a resposta, é só isso. Não é que Deus não queira fazer algo na sua vida, é que você precisa crer. E fé não é algo que nós falamos que temos, nós temos que provar que temos. E provamos crendo, tá certo? Que Deus ilumine você ainda mais. Fique com Jesus.